Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um programa Perrengue. Eu sou Érico Colodetti. E eu me chamo Patrícia Moura e quero conversar com você sobre um assunto bem bacana hoje. Me responde aí de casa. Você tem conseguido investir o seu dinheiro? Você sabe o que é renda variável? Já caiu em algum golpe? Eu tô falando rindo, parece até que é bom, mas não é, gente. Não é bom cair em golpe, é porque tem muito golpe no mercado. Você já investiu naquela ação, sabe? Investe nessa ação aqui, Essa ação é boa. Segue essa aqui, que essa aqui é boa. Aí você investe no outro dia, pá, despenca. Já aconteceu isso com você? Deu confusão em casa? Por que você tá indo? Não, nada não. Efeito sonoro só para dizer que é para tomar cuidado, vai com calma. Eu tô rindo porque eu lembrei da pirâmide financeira que o pessoal, dos jogadores do Palmeiras se envolveram. Pois é, gente. Criptomoeda não é assim. Não é assim. Mas é o que acontece. Você vai na internet, aí recebe aquela enxurrada de informação, né? Não, é aqui que você vai ganhar dinheiro. E aí você entra para ganhar dinheiro e fica com o bolso vazio, porque é tudo falatório, é enganação, né? É pilantragem financeira e a gente acaba caindo nessas armadilhas. Então, para a gente poder entender um pouquinho mais sobre isso, para a gente poder ficar esperto com relação a essas armadilhas, trouxemos aqui um profissional show de bola que vai nos ajudar a entender esse assunto. Então fica aqui, não saia, porque o assunto está muito importante hoje. Isso aí, roda a vinheta. Então, para nos ajudar, trouxemos aqui nada mais, nada menos que Daniel. Qual é o seu sobrenome? Carrareto. Carrareto. Eu deixei ele falar para eu não falar errado, entendeu? Seja muito bem-vindo, muito grata por ter aceitado o nosso convite de estar aqui compartilhando um pouco do seu conhecimento. Obrigado. Já chega chegando e falando um pouquinho de você, se apresente para a gente. Legal. Como já fui bem apresentado, meu nome é Daniel, sou educador financeiro. Mas antes de ser educador financeiro, eu sou um investidor, né? Eu invisto já há 15 anos, desde 2008, e há quase 5 anos ensino sobre educação financeira e investimentos na internet, de maneira mais divertida, menos pesada, já que quando a gente fala de dinheiro, muitas vezes as pessoas acabam levando para um lado que é muito difícil, eu nunca vou conseguir. Então a gente tenta trazer isso de forma um pouco mais leve nas mídias sociais e, claro, sem deixar a seriedade de lado, porque falar de dinheiro é coisa séria e tem que ter responsabilidade para fazer isso. Verdade. E você considera a educação financeira importante? Assim, você acha que o brasileiro precisa buscar esse conhecimento de educação financeira? Com certeza. A educação financeira ela é fundamental para qualquer ser humano, né? Infelizmente, ela falta na nossa grade curricular das crianças, né, desde a base. E não só a educação financeira, eu gosto de dizer que várias outras disciplinas poderiam ser ensinadas e infelizmente não são, como empreendedorismo, educação emocional, que hoje falta bastante para todas as pessoas de modo geral. Então isso, sem dúvida, assim como a educação financeira, iria agregar muito no currículo. Infelizmente, a gente vê que muitas pessoas têm caído em golpes, têm sofrido bastante justamente por não ter recebido essa educação financeira, nem em casa e nem na escola. Uma coisa que acontece muitas vezes é a escola, ela coloca uma disciplina que chama de educação financeira e no final das contas é matemática financeira. Concordo. Então, assim, existe também uma questão de semântica aí que precisa ser acertado. Mas, afinal, o que é renda variável? Legal. Quando a gente fala de investimentos, a gente tem principalmente duas formas de se investir. A primeira é a chamada renda fixa e a segunda é a renda variável. A renda fixa é uma forma mais simples de se entender e de se explicar para qualquer pessoa, né? Já que ela tem geralmente um rendimento um pouco mais constante e mais simples de se entender. Já a renda variável é aquilo que a gente fala de investimentos em bolsa de valores ou mesmo criptoativos, como a Patrícia bem citou. Então nós temos várias formas de se investir e dentro dessas formas a renda variável é uma delas. O ano de 2023 mal começou e a gente tem informações de fraude contábil das americanas, bancos quebrando nos Estados Unidos, escândalo de pirâmide financeira envolvendo jogadores de futebol, o Érico comentou aqui. A impressão que a gente tem é que esse tipo de mercado é de alto risco. É isso mesmo? Eu discordo. Eu acredito que existe uma forma, sim, segura de se investir na Bolsa de Valores. A forma mais segura de se investir é realmente estudando e entendendo como funcionam cada um dos ativos.
E eu gosto muito de citar, por exemplo, o exemplo das ações, né, que são empresas como as que nós temos no nosso dia a dia, né? A Americanas, apesar de ser um caso um pouco triste que nós temos, né, do acontecido, ela estava na realidade e na vida de todas as pessoas. E não é diferente. As empresas que nós vemos na Bolsa são empresas que nós realmente lidamos no nosso dia a dia, que são bancos, empresas do setor de energia elétrica, do setor de varejo e muitas outras. Então, existe sim uma forma de investir segura e eu acredito que é isso que a gente ensina através dos conhecimentos que nós disseminamos nas redes sociais. E aí, quais são os riscos envolvidos nesse tipo de investimento? Né? Porque, assim, é renda variável, às vezes a pessoa entra com aquela coisa, né, com aquele glamour. Essa é a verdade, né? Que é o que vende aquela na internet, promessa né? de grandes ganhos, de multiplicar, de dobrar. Então, assim, fala pra gente, quais são os principais riscos disso? Legal. O principal risco é a pessoa entrar realmente achando que ela vai ter um retorno rápido, fácil, sem ter que estudar, sem ter que se dedicar a aprender de fato como funcionam os investimentos. E isso vai levar ela geralmente por um caminho que vai levá-la a chamar a bolsa de cassino, como se fosse uma aposta. Porque se a pessoa realmente coloca num dia e quer retirar no outro, é isso que a gente está falando. Fazendo especulação com a ação, né? Exatamente. Aí muito difícil é muito difícil de ela ganhar dinheiro dessa forma. O que nós realmente orientamos é que seja feita um estudo de cada ativo, de cada empresa, como se de fato você fosse investir ela na sua vida particular, na sua vida real. Eu gosto muito de dar o exemplo da padaria, né? Se eu fosse comprar uma padaria hoje, fosse ali entender como funciona uma padaria, quais são os custos envolvidos, quais são as formas de eu aumentar a minha lucratividade e principalmente entendendo esse projeto. Eu, por acaso, comprando hoje, amanhã iria no mercado tentando vendê-la por mais do que eu paguei? Na verdade, não é bem assim que funciona. Qualquer empresa que nós compramos no dia a dia, quando nós vivemos aqui e negociamos, nós vamos tentar fazê-la lucrar cada vez mais, só que esse lucro ele vai vir ao longo do tempo, não é de um dia para o outro. Eu costumo dizer que quem adquire ações, né, na verdade é um empreendedor, né? Porque você está comprando parte de uma empresa, você está colocando dinheiro naquela empresa, então não deixa de ser um empreendimento, né? Então eu acho que é essa visão aí que você tá colocando, né? Então você está comprando parte de uma empresa, mas com o objetivo de agregar para aquela empresa e manter aquele negócio em funcionamento. Excelente. Inclusive, é importante dizer que nós estamos falando bastante de ações aqui, mas hoje existe um ativo tão bom que, na minha opinião, é um dos melhores, inclusive, para quem quer iniciar, que é justamente o investimento mais antigo e mais lucrativo que nós temos desde o início da humanidade, que é o investimento em imóveis, só que através da Bolsa de Valores, que são os chamados fundos imobiliários, que hoje trazem rendimentos mensais, em alguns casos, isentos de imposto de renda, que se assemelham a um salário. Sim. Então, hoje, sem dúvida, é uma oportunidade de se investir na Bolsa de Valores e que muitas pessoas, por acreditarem que tem muito risco envolvido, deixam de usufruir dessa vantagem de investir em ativos tão lucrativos dentro do setor imobiliário. Legal. Aí vem vou fazer uma pergunta aqui que tem, assim, a gente entra na internet, a gente vê muito e tem muito glamour envolvido nisso, né? Hollywood, por exemplo, adora explorar esse lado, né, dos investimentos em renda variável, que é o tal do trader, né, e o day trade, né? O que é isso? Qual é a sua opinião sobre isso? Explica um pouquinho para a gente. Na minha opinião, para nós que somos trabalhadores, que vivemos o nosso dia a dia fazendo as nossas atividades laborais normalmente, o trade ele é um risco, sem dúvida, porque nos leva a acreditar que nós vamos conseguir obter o nosso ganha-pão sem, de fato, ter um conhecimento para isso. Existem, sim, profissionais no mercado que vivem o mercado, estudam todos os dias o mercado e fazem isso como uma forma recorrente de ter renda. Mas para nós que não fazemos dessa forma e nem temos, às vezes, o conhecimento necessário, na minha opinião, é um risco muito grande para o investidor se envolver com esse tipo de operação. Então, eu acredito que sim, para nós, pessoas comuns, que temos outras atividades e buscamos sim rentabilizar o nosso dinheiro na Bolsa de Valores, o ideal é um investimento para longo prazo, que nós também chamamos de buy and hold, que nada mais é do que comprar e segurar. Legal. E falando nisso, né, eu tenho uma reserva financeira, posso deixar a minha reserva financeira lastreado em títulos de renda variável? De forma alguma. De forma alguma você deve fazer isso. Tem que ir no banco, hein? Inclusive, é muito comum que as pessoas confundam isso. Como o próprio nome já diz, a renda variável ela varia. E a reserva de emergência, que inclusive foi um conceito muito divulgado, justamente porque nós tivemos a pandemia recentemente, e muitas pessoas sentiram falta dessa reserva, infelizmente não se prepararam para um momento imprevisto, como foi o caso da pandemia. Realmente, as pessoas precisam entender
que quando elas precisam da reserva, ela tem que estar disponível. Eu costumo dizer que o ponto mais importante da reserva é justamente a liquidez, que nada mais é do que a disponibilidade do dinheiro. E as pessoas acabam se perdendo, procurando rentabilidades muito altas para uma reserva de emergência, que realmente não é o objetivo. Então, deixando muito claro, renda fixa, que foi aquele primeiro tipo que nós falamos, é o investimento indicado e principalmente a renda fixa com liquidez diária. Alguns exemplos são CDBs com liquidez diária de bancos seguros, bancos grandes com uma boa saúde financeira, contas digitais que também hoje rendem diariamente. Lógico, toma cuidado com que conta digital é essa, porque até hoje a gente tem que se preocupar com isso também já. E também tem outras opções, como fundos que têm taxa zero e que rendem também conforme o CDI, que nada mais é do que um indicador muito básico que segue a taxa de juros da economia. Viu? Ó, e aí a gente vê na internet muitas falsas promessas, mas a gente só sabe que é uma falsa promessa depois que cai, né? Ai, então fala Deus. pra gente assim, quais são as principais assim que você vê no seu dia a dia, que você já teve um amigo que caiu, sei lá. Quais são as principais falsas... Primo que caiu. O primo. Eu jamais cairia numa Claro, é sempre o meu primo, claro. Sempre meu primo. Então assim, quais são as principais falsas promessas linkadas à renda variável? Apesar de parecer difícil, eu acho muito simples hoje você identificar um golpe ou uma falsa promessa. Principalmente se você observa alguns aspectos. O primeiro aspecto, que eu gosto sempre de ressaltar, é sempre a promessa de uma alta rentabilidade. Tá? Ninguém vai aplicar golpe tentando oferecer um retorno baixo ou um retorno tradicional que você conseguiria em outro investimento. Então, o primeiro ponto é a alta rentabilidade. O segundo ponto é justamente um retorno rápido. Afinal, quem não quer investir hoje e ter a promessa de ter um dinheiro amanhã? Então, se te prometeram ter retorno rápido, muito provavelmente é um golpe. E a terceira é a facilidade, né? Tudo aquilo que parece muito óbvio, né? Eu vou colocar o dinheiro ali e rapidamente eu vou receber um montante vultuoso para resolver todos os meus problemas. A chance de ser uma pirâmide financeira ou um golpe mesmo é muito grande. Então, ó, se você é jogador de futebol, se você joga futebol e alguém te apresentar um investimento que rende 5% ao mês, né? Que foi a promessa lá. Né? 5% ao mês, corre porque deve ser fraude, né? Com certeza é fraude, mas tem uma outra modalidade de golpe agora que está sendo muito utilizada, principalmente usando, infelizmente, as mídias sociais, os famosos fakes. Eles têm sido muito conhecidos, tá? Eles criam contas parecidas ou com nomes parecidos ou com a mesma foto de influenciadores ou personalidades. Você já teve a sua conta? Vários fakes, mais de 16 fakes que eu contei. Caramba! Isso diminuiu muito quando a gente conseguiu o selo azul de verificação do Instagram, mas por várias vezes pessoas aplicaram golpes nos meus seguidores utilizando a minha imagem ou se passando por mim. Então, aconteceu algo parecido comigo, tentaram clonar o meu Instagram, né? Aí pegaram a minha foto do perfil, criaram um WhatsApp, né? E aí fizeram justamente uma divulgação do número em São Paulo. E eu fiz boletim de ocorrência, né? Notifiquei o Instagram, fiz tudo. Mas assim, algumas pessoas caíram no golpe. E como funciona esse modus operandi? Só para explicar para a galera que está aí em casa acompanhando. A pessoa vai te abordar ou vai te pedir para seguir no Instagram ou em alguma rede social, se passando por aquele influenciador, por aquela pessoa que você conhece, que você admira e vai puxar uma conversa com você, te oferecendo ali investimentos milagrosos que atendem esses 3 requisitos que eu falei aqui, que é o retorno alto, que é o retorno rápido e que é o retorno fácil. E sempre que tiver essas características, você pode ter certeza que é um golpe. E principalmente, não fica feliz porque o influenciador ou aquela celebridade te seguiu, porque na verdade é um golpista, é um bandido que está tentando te aplicar um golpe. Hoje em dia não tá fácil para ninguém, né, rapaz? Aproveita então que você falou, aproveita e fala pra gente assim, para a pessoa não cair no golpe. O que é importante ela considerar ou é importante ela buscar? A gente sabe, a gente sempre fala, busque conhecimento, não sei o quê, mas tem alguma coisa mais importante que você queira falar para o pessoal para mitigar um pouco, né, essa coisa do golpe? Eu costumo dizer que, como bom capixaba, eu sou desconfiado. E eu recomendo a todos que estão assistindo e todas as pessoas que querem investir, desconfie. Perfeito. Tá? É muito comum a gente desconfiar, às vezes, de um amigo, de um familiar,
mas de alguém que vem estranho. oferecendo, um estranho que vem oferecendo uma coisa maravilhosa, que aos nossos olhos parece incrível. Mas eu gosto até de ressaltar uma coisa, tem um problema muito grande, que é a ganância. Eu vou dar até um exemplo, a pessoa está ali precisando daquele dinheiro para pagar um aluguel, para pagar uma conta, e infelizmente, ou para ela naquele momento parece ser uma feliz coincidência, alguém vem oferecendo a solução de todos os problemas. Ou mesmo um retorno que vai deixá-la rica, que vai mudar o patamar dela de vida, que vai levar ela para uma viagem. Inclusive, eu costumo dizer de um caso muito comum. Eu já recebi várias propostas no direct assim, você ganhou uma viagem para tal lugar, basta você colocar os seus dados aqui que nós vamos te enviar ali as passagens. Pessoal, isso não existe. Eu aprendi desde muito novo, tive educação financeira na minha casa, eu sei que a Patrícia também teve, o Eric também, que não existe almoço grátis, não existe dinheiro fácil, não existe nada realmente fácil. Ninguém vai te dar nada, você tem que correr atrás do seu. Ok, eu acho que você está explicando muito bem para a gente, principalmente como evitar golpes, porque a internet está cheia de golpes. Mas eu tenho uma pergunta, na verdade duas. A primeira é o seguinte, quais são os tipos de renda variável? Você citou aqui, a gente está falando de ações, aí você citou fundos imobiliários, mas o que mais é caracterizado como renda variável e que a gente tem que ficar esperto para não cair em golpe? A gente falou também de criptomoeda, né? Sim. Então, o que mais tem aí no mercado que é renda variável e que a gente também tem que ter esse olhar crítico para identificar se é ou não um golpe? Perfeito. Eu gosto de dizer sempre que para investimentos tradicionais, nós temos na Bolsa de Valores ações, fundos imobiliários, os derivativos, que são as opções que nós temos também, e hoje nós usamos bastante criptomoedas. Só que criptomoedas é um ativo que nós temos que tomar um pouquinho mais de cautela, porque as pessoas hoje estão confiando em qualquer coisa que lhes é oferecida. Criptomoeda, de modo geral, só é vantajoso quando você investe entendendo o porquê você está colocando e principalmente em criptomoedas confiáveis. Eu gosto até de citar o exemplo de duas criptomoedas que eu, Daniel, confio. Não é nenhum tipo de recomendação para você que nos assiste, mas, por exemplo, o Bitcoin hoje é realmente a principal criptomoeda e ela realmente baseia todas as demais criptomoedas. E uma outra que está bastante famosa é a Ether, também conhecida como Ethereum, tá? Que é uma outra criptomoeda. Mas sempre que você for investir em criptomoedas, busque investir diretamente, comprando diretamente o ativo, sem intermediários. E aí existem hoje as chamadas corretoras, exchanges de criptomoedas, que são o caminho ideal para se comprar. Show. Maravilha. E vamos lá, já fiz a minha reserva financeira, já consegui os meus objetivos, meus sonhos de curto, médio e longo prazo. Agora tem um valor, que estou pensando em utilizar para poder aventurar na renda variável, mas qual é o valor mínimo? Existe um valor mínimo que eu possa dispor? Como é que funciona isso? Essa é uma dúvida muito frequente, mas que ao mesmo tempo eu adoro responder, porque por muito tempo se disse que a Bolsa de Valores era apenas para rico, para quem tivesse muito dinheiro, o que nada mais é do que um mito. Hoje nós conseguimos começar a investir, por exemplo, em um fundo imobiliário, em uma ação com R$10, até com menos do que isso. É lógico que não vai te trazer uma rentabilidade absurda ou que vai mudar a sua vida, mas eu gosto sempre de dar um exemplo. Quando você nunca fez uma coisa e você faz pela primeira vez, você tem ali um aprendizado embutido. Então, eu sempre incentivo as pessoas que me seguem, os meus alunos, a darem o primeiro passo. Então, hoje, com R$10 você consegue comprar um fundo imobiliário e com menos de R$15 você consegue comprar uma excelente ação de forma a receber dividendos todos os meses. A gente está terminando a nossa entrevista, mas a gente trouxe um profissional qualificado que a gente pode confiar. Ele vai dizer aonde você consegue encontrá-lo, que lá no Instagram dele tem muito conteúdo, no YouTube também. Ele é um capixaba com quase 1 milhão de seguidores, é isso mesmo? É isso mesmo, estamos aí há quase 5 anos nas redes sociais, fazendo um trabalho sério, de credibilidade, e isso aí é a prova, os números falam por si só então também. Fala pra gente onde que as pessoas conseguem te encontrar e aprender mais com você. Legal, quem quiser me encontrar é só seguir lá no Instagram, no @Daniel Carraretto, CARRARETTO, eu tenho que soletrar, o nome é difícil, e igual o nome também no TikTok, no Twitter e no YouTube é só digitar Meu Dinheiro Ativo, que é o nome do nosso canal lá e tem muito conteúdo legal, muito conteúdo gratuito para vocês. Show, maravilha. Daniel, muito grata. Muito obrigado. Por você ter estado aqui com a gente. E a gente quer agradecer você também de casa por ter nos permitido entrar aí, sentar no sofá com você. Tomar aquele cafezinho. E é isso aí. Então, se você quiser mandar sugestões, perguntas, temas para o programa,
é @perrengue.financas. Se você quiser falar comigo, @patricia.financas. Quiser falar com esse jovem senhor aqui? @Érico Colodete. E é isso aí, gente. Muito obrigado. Até a próxima. Valeu! Tchau!